Sejam bem-vindos ao espaço permanente de estudos do Divino Monismo 2024. Divino Monismo é igual ao divinismo. Eu sou a Maa e continuarei falando sobre o livro Um Ateu Além do Túmulo, agora no episódio 3. Fico contente que você voltou. Ou seja bem-vindo você que está vindo pela primeira vez. E bem-vindo todos. E lembrando que vocês podem assistir os episódios 1 e 2 se você está chegando hoje no canal. Aqui no YouTube, no conhecerparatransformar.com.br. Bom, lembrando a minha questão. Quem é o ateu? Quem são os ateus? E vamos à história. Deixamos o professor Janeiro conversando com a Flora no final do episódio passado. Eles conversaram muito. Janeiro descobriu que lá eles adoram Deus em essência, que não há lugar para fazer as orações, que ninguém dá nem perde exageradamente ali, que a maior oração é o trabalho e o dever cumprido. E ela ainda insiste que o objetivo da encarnação de Jesus foi lançar de vez os fundamentos de uma doutrina de intercâmbio entre os ditos vivos e os ditos mortos. E que o sentido justo da oração é alcançar o conhecimento pela revelação. E pelo conhecimento, alcançar o bem. Janeiro parabeniza o raciocínio da Flora e afirma compreender o significado do Consolador prometido por Jesus como informante celestial, que antes pensava a ida do Cristo à carne apenas para exemplificar o bem. Naquele momento, é que ele vislumbrou a inteligência dos trabalhos do Cristo planetário, que foi das causas para os efeitos. E Flora diz que todos daquela casa trabalham em centros espíritas, e creia ou acreditava que ele também faria parte da comitiva. Depois da conversa com Flora, Janeiro ficou conversando com os outros jovens da casa, até que o mensageiro, filho de Mariana, convidou-o para acompanhá-lo até o quarto de dormir. Janeiro despediu-se e foi deitar, dando graças a Deus por tudo quanto tinha ocorrido naquele dia. Vamos para o capítulo 5, ao encontro de meu pai. Este capítulo começa com o professor Janeiro no cimo de uma elevação, acompanhado por Mauro, que era o filho da Mariana, que mora naquela região e que trouxe o Janeiro para aquele lugar. Janeiro respirava o ar puro e ultra oxigenado e lembrava-se do tempo que passara no lugar onde não havia o que respirar. Pensou naqueles que ainda ali estavam. Meditou na justiça suprema, no rigor filosófico de Mariana e chegou à conclusão lógica de que o advogado dos espíritos é a simplicidade de conduta. Sim, porque se formos simples, tudo podemos aturar, penetrar, extrair conhecimento de lá. Quando uma dor coletiva ou individual assalta a gente, temos que tirar esse aprendizado. E tudo que se deseja é voltar à simplicidade do dia a dia. Os estatutos sociais e as convenções humanas no homem e nas coletividades tangem o direito natural de evolução simples e gradativa. Pensando sobre esses aspectos da vida terrestre, Janeiro chega à conclusão de que o homem viveria muito melhor se contasse com mais simplicidade no estudar, no sentir e no viver. Ele pensava assim quando, de repente, surgiu a si mesmo o como tinha vivido negando a Deus. Questionou-se sobre quais influências teriam agido sobre ele a simplicidade da evolução. E viu-se que era padre, fazendo tudo pelas convenções dos homens, impedindo a evolução religiosa. Seu pensamento caiu em um turbilhão, do qual queria fugir, mas não sabia como. Foi quando olhou para Mauro, que o olhava fixamente. Janeiro sorriu depois de encará-lo e Mauro sorriu também. E disse a Janeiro que este havia colhido ontem o que plantara anteontem.
E Mauro continuou informando a Janeiro que ele havia sido um grande perseguidor do cristianismo nascente, estabelecido por Jesus para o intercâmbio com o plano astral durante o fenômeno do Pentecoste, que ele perseguiu e quis sustentar os rituais levíticos e não admitia que outros conhecimentos pudessem ser cabíveis e precisos. Ou seja, ele mesmo, Janeiro, havia criado para si a armadilha de não acreditar que o fenômeno da revelação é possível e chave para atrair o homem para a sua evolução. E Mauro também informou que os sonhos eram a visão retrospectiva, através de meios naturais, para a paz e o entendimento. Janeiro reclama de que, enquanto estava no plano de sofrimento, pensava em seu pai e em sua mãe. Mauro diz que há um supremo princípio de justiça, e é somente pela própria conduta pessoal no âmbito da lei, que é a ordem universal que cada um recebe, já que tudo é questão de ordem interna, de realizações íntimas, isto é, o reino do céu. Pedindo uma pausa, Janeiro teve um momento para sentir a presença divina em sua própria obra. E ele se sente tão vivo como morto. Janeiro continua se questionando quando poderia, encarnado, pensar que estaria encontrando outros amigos ou inimigos passados para sérios ajustes de contas após o túmulo, e que a vida só existe para as preocupações. Ao que Mauro lhe incentiva dizendo: procuremos ter bons problemas, boas preocupações. Janeiro depara-se, neste momento, com a sua mãe e sentiu-se desfalecer, desmaiar. E ele afirma: tudo é vida por princípio, nunca podendo haver morte de fato. E continua dizendo que os problemas da vida são divinais, mesmo ao crescerem, mesmo que por tremendos abismos. E ao se levantar desses abismos, investe rumo às glórias sem fim, já que somos filhos da luz, da inteligência, do amor e da justiça. Desmaiado, Janeiro foi conduzido por sua mãe, no colo dela, como se fosse uma criancinha. E a mãe do Janeiro diz a ele que ele sempre fora para ela um fardo por demais leve e gracioso. A vida é escolha de amor. Vamos para o capítulo 6. Em contato com meu pai. Janeiro desmaiado e fora sustentado por sua mãe. Pensar, enquanto isso, como o amor é capaz de sustentar as pessoas. Mas em fração de segundo, ele se viu ao lado de Mariana junto com Mauro e a sua mãe. Ele se sentia alegre e grato por reencontrá-la. E esse sentimento fazia com que ele fosse se desdobrando em bons sentimentos. E isso, pensa Janeiro, ajuda muito o ser a ir se preparando para despertar e ir se preparando para a injunção com o absoluto. Injunção. Ato de injungir, de ordenar expressamente uma coisa, ordem precisa e formal. Influência coercitiva de leis, regras, costumes ou circunstâncias. Imposição, exigência, pressão, ou seja, unir-se ao absoluto faz com que sintamos a pressão em nós. O espírito, ao deixar o meu corpo físico, ingressa em um mundo onde os graus diferenciais se multiplicam ao infinito. Janeiro ouviu sua mãe dizer a Mariana que ele haveria de tomar o lugar de um dos dois trabalhadores que iriam reencarnar em questão de dias. E que o Simão, o amigo dele, substituiria o outro. Por causa disso, a mãe de Janeiro considerava melhor irem buscar o esposo já naquele momento. Janeiro ia tendo mudanças de comportamento e de percepção próprias, e agora já se sentia capaz de confiar em tudo e em todos, porque sabia que forças poderosas assentam os destinos de todos. Em pouco tempo, eles já estavam todos viajando para os abismos, primeiro volitando, depois cuidadosamente a pé, de braços ou de mãos dadas, para evitar ataques de espíritos que estão ali para evitar a retirada de irmãos em sofrimento. Em um outro posto de socorro,
Mas um irmão se juntou a eles, porque este irmão conhecia melhor os caminhos. E eles seguiram ainda mais para o escuro. E em determinado ponto pararam. E a mãe de Janeiro conversou algo bem baixinho com este irmão. E separou-se do grupo, descendo e descendo, até sumir na penumbra escura e fedorenta de onde se ouvia ruivos, lamentos e blasfêmias. Regressou pouco tempo depois, trazendo consigo um vulto todo enrolado, como se fosse uma bola de trapos velhos. Como Janeiro sabia que deveria ser o pai dele, ele foi para auxiliá-la, e ela o avisou para que sustentasse um bom pensamento e uma conduta serena, dizendo: não pretenda ensinar a justiça divina o que seja justiça. Aí fizeram uma oração e foram subindo devagarinho, auscultando com muita atenção os lados até saírem do pior lugar. Neste lugar um pouco melhor, Janeiro pôde ver de relance os traços da fisionomia de seu pai, perdidos no misto de barba e de lama, e seu corpo coberto por trapos fedorentos. Chegaram então ao posto de onde havia se juntado ao grupo aquele irmão. Como se Janeiro falecera antes que seus pais da encarnação, ele não sabia o que seu pai havia feito para se encontrar naquela situação. Agora Janeiro sabe que negar Deus foi o mal. Ensinar a negar foi pior. E praticar outros atos, como adultério contra a esposa, deslealdade com os amigos, fizeram peso para que o pai dele estivesse daquele jeito e naquela forma. A justiça divina põe e tira, sem rodeios nem senões, absolutamente contrária às injunções do convencionalismo humano. Sua mãe disse a Janeiro: optar pelo menor mal já é ser prudente. Este quadro poderá não ser agradável de ser visto neste momento, mas sem ele, como teríamos o seu pai maravilhoso dentro de alguns meses? E Janeiro afirmou que Deus é perfeito em todos os sentidos e não teria cometido o seu primeiro engano justo com o pai dele. E, portanto, ele se abstinha de qualquer comentário sobre os efeitos. Sua mãe sorriu satisfeita em ver que ele havia aprendido e fala afirmando: o amor de Deus nos prova, ofertando a cada um o direito de possuir o que construiu em seu interior. Livre-arbítrio é o direito que temos dado por Deus de receber o resultado daquilo que nós fazemos. Enquanto sua mãe falava, outros irmãos impunham suas mãos em seus propósitos benfazejos sobre o pai do Janeiro, que parecia acordar de um longo e profundo sono. Este trabalho todo é descrito muito melhor no livro. E Janeiro quis se lançar sobre o pai, porém sua mãe pediu para que ele se comportasse, já que em pouco tempo ele estaria ajudando encarnados sofríveis, e só o conseguiria se mantivesse a calma, os nervos controláveis. A serenidade é uma conquista do espírito, é um capital capaz de ser posto à prova em múltiplos empregos, sem nunca desdourar nem falir em seus intentos. Levanta a cabeça, filho, que todos os problemas são da vida. Dali a mais alguns minutos, o pai de Janeiro começou a balbuciar alguns monossílabos e puderam verificar que estava em seu juízo, mas completamente fora da realidade. Mais algum tempinho, e o pai de Janeiro conseguiu reconhecer a voz de Angélica, a mãe de Janeiro e esposa dele, que voltava dos resgates nas regiões de pranto e ranger dos dentes. Ela lhe deu as mãos e ele chorou bastante. Os dois conversaram e a mãe de Janeiro disse ao esposo que o Janeiro estava ali com eles. O pai estremeceu todo, pois percebera que também já estava desencarnado. E que Janeiro, como havia desencarnado muito tempo antes dele, era lógico. Passados alguns segundos, ele perguntou: e Deus não quer que ele fale comigo? Ao que Janeiro se jogou sobre o pai, abraçando-o e beijando, e dizendo tudo o que lhe ia na alma. Pai e filho ficam abraçados, e Janeiro pensa que todos devemos ter a obrigação de pensar com o próprio cérebro e de encontrar Deus em nós, chegando à conclusão de que seu pai não era culpado em relação a ele.
Afinal, cada qual respira por si, ou seja, somos diretamente responsáveis pelo modo como encaramos os problemas fundamentais da vida, como vemos e ouvimos, aceitamos ou negamos. Janeiro se viu em extremos, por ter sofrido a culpa de ter ensinado o ateísmo, de ter sido deísta fanático antes, pelo prisma mosaísta que seguiam Moisés. Perseguidor e assassino, e ele consegue perceber agora que a felicidade está no equilíbrio, na ponderação, no meio termo. E Janeiro afirma: faz do saber e do agir bem a sua oferenda para a criação, tomando essa verdade por religião e esperando aumentar a sua participação em tais obras. Este é o momento de epifania do professor Janeiro, que é o sentimento de união com a divina vontade, imagem e criação. E daí passam-se 2 anos nos quais o pai de Janeiro é recolhido a uma das muitas casas de reparação, onde o espírito é reparado espiritualmente, moralmente, mentalmente, intelectualmente e materialmente em sua natureza essencial. Janeiro não sabe de alguém que tenha tido de enfrentar a menor ação praticada enquanto ela foi praticada inconscientemente. Porém, ele já reconheceu casos tremendos e positivos em que o espírito encarnou para o ressarcir faltas cometidas há mais de 15 mil anos antes da encarnação do Cristo planetário. Janeiro só esteve presente a esse acontecimento por pedido de amigos da mãe dele, que controlam o movimento dos que lhe são afetos. E Janeiro descreve o que viu. O tal espírito ser colocado frente a uma máquina fenomenal, a câmara de visão retrospectiva, e ser a sua história revivida até alcançar aquela encarnação, que depois foi focalizada em minúcias para efeito de elaboração de programa gradativo em suas contínuas e espaçadas contingências, tal como acontecem acidentes na vida de todos, servindo de provas uns, de expiações outros, e etc. Este espírito foi um dos grandes vultos da história, conhecidos mestres de todos os tempos e lugares. Um vulto que jamais será banido da história. Terrícola. Assim como se portar o ser para com seus irmãos, assim se portará com ele a justiça divina. Nem um só ceitil da lei deixará de se cumprir. Ceitil a moeda de menor valor, centavo. Tal é a disposição intrínseca da própria lei. No espírito grava-se a história de suas ações, o peso moral de suas obras, aquilo que mais tarde ou mais cedo terá de ser revisado integralmente. Janeiro tinha visto no mapa histórico do tal mestre a personagem por ele vida de estipulador de falsas oblatas, ofertas que se dá na igreja, a Deus ou aos santos, e remuneração para alguns serviços do sacerdote, como em funerais. Janeiro sugere a nós que meditemos no que ele diz, com simplicidade, para que nossas ações não sejam só sementes de dores para o próximo, já que pecar contra a virtude é doloroso feito. E Janeiro questiona como nós, meros humanos, saberemos dizer onde está o virtuoso e onde está o vicioso, depois que ambos estiverem no corpo denso, ou seja, encarnados. Portanto, o melhor é cultivar aquele amor, aquela tolerância, aquela resignação, tudo aquilo de virtudes de que o próprio Cristo deu exemplo cabal, ou seja, final, inteiro, até a morte. Janeiro afirma que o Cristo veio para o acerto total e para restabelecer o culto do Consolador, da revelação interplanos. E ele reafirma que ao Consolador, a capacidade de conversa entre os dois planos, cumprirá enveredar o homem, teórica e praticamente, rumo aos mais preciosos conhecimentos. E espero que você esteja gostando e vamos nos encontrar agora no próximo sábado, às 18 horas,
para o quarto e último episódio do livro Um Ateu Além do Túmulo. Até mais!